Ai, ai, a lenda urbana das inteligências artificiais. Exatamente, meu amigo. Novamente as IAs atacam. E agora no mundo dos animes. E todo mundo já sabe que as IAs estão por todo lugar, tá? No TikTok, no YouTube, agora geram imagens, geram vídeos, geram textos, geram áudios, enfim. Elas estão por todos os lugares. E a pergunta que eu te faço, você consegue perceber a diferença quando é um vídeo gerado por IA, quando tem uma imagem gerada por inteligência artificial? O áudio eu não vou perguntar porque os áudios ainda podem ser, você ainda consegue distinguir. Mas e sobre as imagens, sobre vídeos, você consegue perceber essa diferença? E se você conseguiu perceber, realmente importa para você isso? Bom, então vou deixar aí essa pergunta, essa reflexão para você. Bom, então vamos lá. Primeiro, esquece, cara, esse negócio de que a IA vai dominar o mundo e vai trocar de lugar com os seres humanos. Daí é a lenda urbana, é a lenda urbana das inteligências artificiais. Todo o avanço, toda vez que tem alguma atualização grande, tem alguém e vem falar sobre isso, né? Tem alguma pessoa falando que vai dominar e vai tirar o trabalho de todo mundo. Não é assim que funciona, pessoal, tá? Por enquanto, pelo menos não é assim, né? E provavelmente no futuro também não será. Então vamos lá, esquece as IAs aí criando waifus de zero, tá? Isso daí é coisa do Twitter. A parada ela é muito mais sutil, bem mais invisível ali do que parece ser, né? Que você vê lá no TikTok, aqueles vídeos completamente absurdos gerados por IA, tá? Enfim, quando nós estamos falando de animes, nós estamos falando de algo mais sutil. Pode parecer que não, tá? Mas os estúdios de animação japonesa, eles já utilizam inteligência artificial, tá? E você percebeu isso alguma vez? E onde você acha que eles estão usando? Exatamente, meu amigo, nos fundos. Mas não, né, nesse fundo que eu tô falando do outro fundo, do background, tá? Dos animes ali. Sabe aquele cenário bonito, sabe? Aquele cenário que parece sair de uma pintura digital surreal. Pois é. Às vezes, cara, ele pode ser uma IA ali dando aquela mãozinha para o animador. Bom, e não só no background, mas também com multidões, sabe? Figurantes, aqueles personagens extras, aquelas partes ali que estão escondidas, que às vezes você lê, né? Que passa completamente despercebido por nós ali, espectadores. E até na fluidez, no in-between, sabe? Aquelas centenas de quadros entre um movimento-chave e outro. Bom, aí ela pode preencher isso e acelerar todo esse processo. Então, assim, a gente tem algo extremamente bom pra todo mundo aqui, sabe por quê? Porque é o seguinte, One Punch Man. Quem aí tá assistindo One Punch Man? Você tá vendo One Punch Man? Se você tá vendo One Punch Man, você sabe muito bem do que eu tô falando. One Punch Man tá um desastre, rapaz. Tá um negócio feio, ridículo de assistir. Animação porca demais, entendeu? Então, assim, a inteligência artificial, como ela está sendo utilizada atualmente, é para esse preenchimento de cenário, para esse preenchimento de lugares, de personagens, sabe? Ela vai dar essa mãozinha pro animador. Inclusive, para quem não sabe, tem um artigo que ele fala sobre isso, tá? Que eu vou deixar aí na descrição também, que é sobre, cara, o uso da inteligência artificial, né, nos animes, na animação japonesa. Então, desde aquela época que começou aquele negócio de Estúdio Ghibli, né, daquela foto que você editava com o ChatGPT, que você pedia para ele fazer a imagem no Estúdio Ghibli, você teve aí muitas discussões e debates, aí ficou polêmico, né, essa questão das IAs, principalmente relacionada a animes. Então, assim, o Japão, para quem não sabe, ele tem uma liberdade, assim, uma lei de direitos autorais muito permissiva, tá? Então, lá no Japão, as ferramentas de inteligência artificial, elas podem utilizar, sim, esses materiais, nesses animes, mesmo que eles, cara, eles tenham direitos autorais. Então, as empresas, por exemplo, o OpenAI pode usar uma animação lá japonesa para poder treinar a sua IA. Então, assim, você percebe que, cara, o Japão aí tá bem assim. O Japão aí tá doido, cara. Ele simplesmente falou: não, aqui, cara, vocês podem chegar e pode aí treinar o que vocês quiserem, inteligência artificial o que vocês quiserem, tá liberado pra todo mundo aí. E é claro, cara, que isso daí, enfim, pra chamar mais atenção, pra chamar mais investimento no país. Mas, por mais que, enfim, o dinheiro venha, né? Também vem a cobrança, também vem a preocupação dos animadores. Então, você tem aí diversos animadores, diversos profissionais que trabalham aí que podem estar um pouco preocupados. Pô, será que vai tirar o meu trabalho ou não? Então, assim, primeiro, se você for um animador como o do nível ali dos animadores do One Punch Man, sim, ela vai tirar o seu trabalho no futuro, você pode ter certeza.
Mas se você for, tipo assim, tipo, o Miyazaki lá do Estúdio Ghibli, aí, meu amigo, você pode ficar tranquilo, porque não vai tirar o seu trabalho de lá, entendeu? Não vai tirar o seu trabalho, cara, porque é um trabalho magnífico, incrível, né? Que não tem como ser copiado pela IA, tá? A IA, ela não tem esse nível e ela provavelmente nunca vai ter de fazer algo, né, tão incrível assim. Mas aquele cara que é ruim, ele tem um nível um pouco abaixo ali, ele vai perder o emprego dele, né? Enfim, e acontece sempre, aconteceu isso. E vai, enfim, intensificar ainda mais com o uso da IA, né? Porque ao invés do cara pagar dinheiro pra uma pessoa fazer uma animação porca que nem é do One Punch, meu cara vai lá e fala, não, se é pra fazer uma animação medíocre porca, eu uso IA mesmo, que é de graça aqui, já era. Entendeu? Paga uma vez só e é mais rápido também. Então assim, sabe aquela fluidez que você vê naquele anime, sabe? Aquela fluidez bonita que você ama? Então, talvez tenha um robozinho ali, uma IAzinha dando uma mãozinha pro animador. E aí a gente entra naquela questão, pra que você vai pagar 20 animadores pra fazer isso, se um programa faz em minutos? É eficiência, meu amigo, né? Ou então desculpa pra explorar a mão de obra, tá? Quando nós estamos falando do uso da IA, não é só uma ajuda, mas também é extremamente eficiente no quesito de você, cara, dar um pouco mais de liberdade para os animadores, né? Você dá vida para os animadores. Porque é muito legal, pô, todo mundo querer defender a arte, defender isso, defender aquilo. E quando você entra lá, sei lá, num estúdio japonês, você tem lá os animadores, cara, trabalhando de noite, 24 horas por dia, sem dormir, sem ver família, sem ver nada, preso dentro do estúdio, fazendo o animezinho para você assistir, tá? Então assim, a gente entra nessa questão também. A IA, cara, não vai só ajudar na questão do processo, mas também muito do tempo, né? Tem um artigo que eu vou deixar aí pra vocês, na descrição também eu vou mostrar na tela, que fala, cara, sobre o uso da IA, um estúdio que utilizou IA e o processo que demoraria, sei lá, 10 dias, foi, cara, reduzido a, tipo, horas, 4, 5 horas com o uso da IA. Então, perceba que, cara, isso é bom pra nós, porque bom pra nós e bom pros animadores, né? Porque eles têm vida agora. Mas assim, é bom pra nós porque quando você tem essa diminuição do tempo, logo você tem mais trabalhos, né? São mais animes feitos. Então é uma coisa muito boa pra todo mundo, tá? Ok, mas a gente percebe quando usa IA. Não, errado, meu amigo. Ou talvez não, né? Depende de você. Bom, as IAs, cara, elas são muito sutis, e principalmente atualmente, né? O uso delas é muito sutil, então você, que eu falei lá no começo, você vê a utilização aí das IAs em cenas ali sutis, em cenários, em folhas ali de árvores. São coisas que, cara, não é muito visível, né, para o nosso cérebro. Ou pelo menos é vivido, mas o nosso cérebro ele rejeita, ele não quer ver, porque que nem anime não é só animação, tá? Anime também é história, anime é o áudio, as falas dos personagens, é a música, a trilha sonora, então é todo um conjunto, não é só animação, tá? E é muito engraçado também, né? Porque tem gente aí que fala que animação não é tudo, animação não é tudo, aí você fala, pô, tão usando. Aí o cara já fala, não, que não pode usar, que falta de respeito, não sei o quê. Mas, cara, né? O anime não é só animação, não, cara, entendeu? E não é um iazinha ali fazendo uma árvore, ali desenhando uma árvore que vai tirar completamente a essência do anime, né? A alma do anime. Bom, apesar disso, nós temos o famoso Vale da Estranheza. Quem nunca viu aquelas imagens geradas por IA que são extremamente estranhas, sabe? Tipo, cara, é um negócio que é parecido assim com o humano, sabe? Mas o nosso cérebro ele rejeita essa ideia. É um negócio muito estranho. E, cara, ele pode ser visto isso como, sei lá, um padrão que se repete no fundo ali, uma textura que não tem uma variação orgânica que o nosso olho, mano, que o nosso cérebro espera, né? Mesmo que inconsciente. Então a IA, cara, ela é tipo um nerd que segue todas as regras e esquece de ter a alma, tá? Ela é perfeita, mas não é humana. Mas tem uma coisa que provavelmente a IA ela nunca vai conseguir fazer, tá? Porque quando nós estamos falando de IA, nós estamos falando de uma perfeição fria, uma perfeição que não tem alma, que não tem sentimento, tá? E o problema está exatamente nisso, na perfeição. Por quê? Bom, quando nós temos o Sakuga, que no caso é aquela explosão de frames pra tudo que é lado, aquela emoção no movimento, sabe? Aquele peso ali de cada impacto, uma nuance de expressão, por exemplo, que são características ali do animador, características da obra em si. Isso daí a IA ela não consegue fazer, cara. Ela não vai conseguir fazer. Porque, querendo ou não, representa uma imperfeição, né? Aquela expressão exagerada. É uma imperfeição, né? E a IA, ela segue padrões. Ela é um algoritmo. Ela busca ser o perfeito nos padrões que ela tem.
Então ela não consegue produzir isso, tá? Então é por isso que eu falo que, cara, você tá preocupado mesmo que a IA vai tirar o trabalho de todo mundo? Não vai acontecer, cara. Isso aí é lenda urbana, né? Das IAs que vão tirar o trabalho de todos os seres humanos. Não vai acontecer. Que nem eu falei, vai tirar o trabalho dos, né, níveis mais baixos. Mas assim, os caras que são bons mesmo não vai tirar nem a pau, tá? Então é mais um motivo aí, se você é um artista, quer ser um animador aí, quer fazer um mangá, um anime, cara, vai lá e começa a treinar bastante aí pra aprimorar suas habilidades pra você não ser substituído pelas IAs, cara. Mas enfim, quando você chegar no momento, e se o seu estilo também for um estilo mais assim, com muitas nuances, sabe, com muita expressão, com erros propositais, vamos dizer assim, cara, aí ela não vai te substituir porque ela não consegue fazer isso, tá? Por isso é algo humano, é algo que nós conseguimos fazer. Pra nós é uma imperfeição, mas ele é uma imperfeição perfeita, né? É algo que faz sentido, tá? Na nossa mente. Bom, então vamos lá. Agora a gente chega naquela parte mais espinhosa, né? Se não é que o que eu já falei anteriormente já não foi. Bom, a gente sabe que ela tá lá. Mas e daí? Realmente importa? Porque assim, pelo lado prático da coisa, a produção ela se torna mais rápida, é menos burnout para os animadores, teoricamente, né? E mais dinheiro para os estúdios, certamente, porque ele não vai contratar aquele tanto de animador para fazer isso, né? Porque aí ela já vai ajudar muito o processo. E também, pelo menos, não vai ser aquela animação travada de One Punch Man, né? Que, enfim, vocês viram lá a situação. Então, quando você utiliza a IA, por exemplo, como o Marco falou, né, do canal Intoxic Anime, a IA, cara, ela vai transformar tudo, o ruim vai se tornar medíocre, né? Vai ser tudo meio medíocre, assim, porque é o nível da IA, e ela só consegue fazer coisa medíocre. Pra quem não sabe, não é ruim. Medíocre isso não significa ruim. Medíocre significa algo normal, algo comum, assim, né? Que não é nem bom e também não é ruim. Então, assim, eu prefiro muito, cara, assistir um anime, sei lá, com uma utilização ali de IA, né, em certa parte da produção, que seja medíocre do que assistir um anime, cara, com animação horrorosa, horripilante, assim, que nem tá do One Punch Man, né? Que tá bem ruim, assim. Que nem é lógico que eu falei, né? Tudo bem que pô, os animes não são feitos só de animação, tá? Os animes são uma história. É todo um processo por trás da criação do anime. Não são só animação, né? Você tem ali o roteiro, a direção, a trilha sonora, tudo isso forma o anime. Mas assim, todo mundo quer ver uma animação bonita, uma animação muito feita, né? Bom, então a IA ela pode ser a saída para parar de espremer o animador até a última gota de sangue de café que ele tiver. Mas bom, e a alma, né? E a arte? Onde que fica tudo isso? Bom, onde o artista que sonhou e desenhou aquilo, né? Será que a gente aceita um modelo de laboratório só porque é mais barato e rápido? Bom, o anime, ele não é só pixel, pessoal. É suor, tempo, é a vida das pessoas que fazem. Então a gente reclama, né, da adaptações ruins que fazem, mas você aceita um fundo gerado por IA? Qual que é o limite da sua ignorância feliz aí? Qual é o ponto onde que essa conveniência ela vai matar a arte? Como eu falei, a arte ela não é o resultado, né, ela é o processo daquilo. Então nós consideramos tudo isso como arte, né, pelo menos eu considero. Então assim, eu só apoio a utilização de IA, mas é aquilo. Eu acho que você ainda tem que ter seres humanos ali trabalhando também, porque, enfim, como é o processo, a arte é o processo, você precisa ter ali um sorzinho ali, uma pessoa analisando, uma pessoa desenhando, né, pelas próprias mãos. E bom, você que fica reclamando de tudo, que reclama que a adaptação é ruim, aquilo é aquilo isso, aí quando os caras usam IA pra poder melhorar, você vai lá e reclama também. Então você tem que se decidir, meu amigo, né? Ou você vai ficar satisfeito com essa animação péssima que andam fazendo por aí, ou você aceita aí a utilização de IA em alguns momentos, né?